Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar sobre o ectima contagioso. O ectima contagioso ele é causado por um vírus chamado parapoxvírus, que é parente lá do vírus da varíola, parente. Ele acomete ruminantes, em especial pequenos ruminantes, ovinos, caprinos. Nesses animais, ele provoca um tipo de lesão, é uma lesão que tem uma evolução, vocês vão ver. Eu costumo chamar esse tipo de evolução de historinha da doença, né? É uma doença que tem uma historinha, mas que no final das contas elas acabam se transformando em lesões crostosas, que vão acontecer em diversos locais, principalmente aí na boca, na orelha, mas pode acometer, por exemplo, tetos, acontece em outras regiões também. E para piorar, é uma zoonose, então é uma doença que pode acontecer no homem. Portanto, todas as vezes que vocês forem atender um caso com lesões que são suspeitas, não se esqueçam de calçar as luvas. O ectima contagioso tem alguns sinônimos. Então, caso vocês venham a procurar em alguns livros, em alguns artigos, vocês podem encontrar com nomes diferentes, como, por exemplo, a dermatite pustular contagiosa ou dermatite labial infecciosa, e existem também alguns nomes comuns pelos quais os produtores são acostumados a chamá-los, como, por exemplo, boca crostosa e boqueira. O ectima, como eu falei para vocês, então ele é causado por um parapoxvírus que pertence à família Poxviridae. Esses vírus são vírus de DNA de fita dupla, eles são vírus circulares muito resistentes. Então é um pouco difícil aí o processo de desinfecção do ambiente. E são vírus bastante grandes também. São vírus que apresentam de 260 a 160 nanômetros. Bom, pessoal, o ectima ele pode acontecer em animais de qualquer idade, mas é muito mais frequente em ovinos e caprinos que tenham aí entre 3 e 6 meses de idade. Então, cordeirinhos, borreguinhos, que ainda estão na fase da infância. Mas pode acontecer também em animais muito jovens, como por exemplo animais aí de 10 a 12 dias de vida, tá? Lembrando que o adulto também pode ser acometido, só que é mais comum nesses animais de 3 a 6 meses. Quando acontece o surto de ectima na propriedade, como é comum afetar mais esses animais jovens, a gente vai começar a observar que vai ter uma diminuição no desenvolvimento desses animais. E aí, alguns animais, dependendo da extensão das lesões, vão apresentar graus variados de dor, né? Animais com maior extensão das lesões vão apresentar mais dor e isso dificulta eles se alimentarem. Podem ocorrer surtos em qualquer época do ano, mas é muito mais frequente que esses surtos ocorram em período de tempo seco. Porque na seca, o que acontece, né? Período de tempo seco, considerando animais que são criados a pasto. Porque na seca, o pasto acaba ficando mais grosseiro. E o fato dele estar mais grosseiro, ressecado, vai provocar, então, abrasões nos lábios, focinho desses animais. E isso vai funcionar como porta de entrada para que esse animal adquira a doença. Então, essas lesões prévias, elas facilitam a infecção dos animais. Essa doença, o ectima contagioso, ele pode acontecer no mundo todo. Quando o animal libera essas crostas, né, quando caem essas crostas presentes nas lesões do animal, o vírus vai junto. E aí ele fica protegido por esses restos celulares que tem nas crostas. E isso faz com que ele consiga sobreviver no ambiente assim por muito tempo, por meses, por anos, por 2, 3 anos. Ele é um dos motivos que faz com que ele seja bem resistente no ambiente. E uma vez que o animal tenha se infectado, ele vai começar a manifestar os sintomas num período aí de 4 dias
a 2 semanas. A disseminação da doença ela é bastante rápida. A taxa de morbidade, ou seja, o número de animais doentes, pode chegar a 100% no rebanho, mas o comportamento é meio parecido com febre aftosa. Então, embora a gente tenha uma morbidade de 100%, a letalidade, a mortalidade é baixa, é uma taxa que varia de 1 a 10%, e isso vai depender da quantidade de lesões que esses animais estão apresentando e das complicações secundárias que eles estão apresentando. Então, infecções secundárias, ou, por exemplo, a ovelha tem lesões nos tetos e aí não consegue amamentar seus filhotinhos e aí eles morrem de inanição. Então, assim, a doença em si tem uma taxa de mortalidade baixa. E depois que teve o surto na propriedade, os animais que se recuperaram, eles ficam imunes por um período de 2 a 3 anos. A imunidade também não é permanente, mas por 2 a 3 anos esses animais ficam imunes. E mesmo que as mães tenham apresentado a lesão, né, a doença, mesmo que as mães tenham tido ectima contagioso, os anticorpos que passam através do colostro costumam não ser tão eficazes, né? Não é uma imunidade aí completa. Bom, pessoal, as lesões, elas servem como veículo de transmissão. Então, o fato de um animal tocar em outro permite a transmissão. Então, a gente tem transmissão por contato direto e contato indireto também, porque essas crostas, elas caem no ambiente. E, como eu mencionei para vocês, elas estão repletas de vírus. E aí, quando um outro animal entra em contato com essas crostas, eles acabam se infectando. Então, por exemplo, quando o pasto está seco e aí esses animais vão se alimentar e acabam sofrendo erosões nos lábios, essas erosões são portas de entrada. E aí, por exemplo, eles estão se alimentando e de repente eles comem, né? Entram em contato com uma dessas crostas que está junto com o pasto. Então, eles se infectam. Lembrando de novo que os animais mais jovens são os mais sensíveis. Então, por mais que a gente tenha aí 100% de infecção no rebanho, os casos mais graves vão acontecer com os animais jovens. Bom, mencionei para vocês, né, que as crostas funcionam aí como veículo de disseminação do vírus, então esse vírus vai estar esparramado nas instalações, nas pastagens, e eu acabei não mencionando algo crucial para vocês, que são os coxos, pessoal. Um animal vai se alimentar ou vai beber água e aí ele tá com aquela boca cheia de lesões, pronto, a água e o alimento estão contaminados. Quando os outros vão se alimentar, eles acabam, ou ingerir água, eles acabam se infectando também. Principalmente se nós estivermos falando em animais de confinamento. Por quê? Isso é válido para a grande maioria das doenças infecto-contagiosas. A aglomeração, a proximidade entre os animais acelera a disseminação de doenças infecciosas. Existem algumas propriedades que, de repente, apresentam um surto do nada. Uma teoria para que isso aconteça é que o ambiente até estava limpo, mas de repente o produtor, o proprietário, ele vai lá e introduz um reprodutor ou uma matriz. Esse reprodutor, essa matriz que veio de outro lugar, pode estar albergando o vírus. E aí o que acontece? Normalmente, esse animal chega na forma de portador, mas aí o estresse do transporte, do ambiente diferente, faz com que ele tenha uma imunossupressão e aí ele vem apresentar os sintomas. E no momento que ele está apresentando os sintomas, ele vai eliminar crostas e vai contaminar todo o ambiente. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Eu estou falando tudo isso para lembrá-los da importância de se fazer quarentena quando se introduz um novo animal na propriedade. A gente não deve
introduzir um animal novo, assim, recém-chegado, introduzi-lo junto com o nosso plantel. Esse animal precisa ficar em isolamento por pelo menos umas 2 semanas. Eu sei que o nome quarentena nos remete a 40 dias, né? Mas na vida de hoje a gente acaba não tendo, né, esses 40 dias à disposição para poder utilizar esse novo animal. Mas pelo menos umas 2 semanas, uns 10 dias, esse animal precisa ficar isolado, porque esse estresse vai fazer com que ele venha manifestar doenças que sejam incubadas. O ectima não é diferente. E aí, pessoal, depois que o vírus foi introduzido no rebanho, dificilmente você vai conseguir eliminá-lo de uma hora para outra. A sua propriedade vai ficar endêmica para essa enfermidade porque o vírus persiste por muito tempo no ambiente. Claro que existem métodos para você ir realizando, né, uma desinfecção da propriedade, uma limpeza do rebanho, mas preparem-se para lutar contra esse vírus por um bom tempo. A gente tem tido alguns surtos no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo, mas no Nordeste, o ectima contagioso ele é endêmico. Cerca aí de 60% das criações acabam sendo acometidas pelo ectima. Então, lembram que eu falei para vocês que as lesões, elas evoluem como se fosse uma historinha, né? Como se elas estivessem contando uma historinha. E qual que é essa evolução? No início, a gente observa a formação de pápulas. Essas pápulas, elas se enchem de líquido e se transformam em vesículas, que infeccionam e se transformam em pústulas. Em seguida, essas pústulas se rompem e nesse local se formam crostas. Para piorar, essas crostas ainda podem se destacar e no local onde elas se destacam fica uma úlcera. Então, pessoal, existe uma evolução nas lesões apresentadas no ectima. Lembrando que essas crostas, elas albergam o vírus, elas são a forma infectante e elas podem ficar no ambiente, né, albergando esse vírus por anos. Inclusive, isso pode fazer com que a propriedade fique endêmica e aí frequentemente ocorrem surtos nessa propriedade. Normalmente, as lesões ficam localizadas nessa região, então lábio, boca, narinas, mas a gente pode encontrá-las em diversos locais, então gengivas, narinas, olhos, ao redor dos olhos, no úbere, na língua, em região genital, então vulva, região perianal e também nos espaços interdigitais e nas coroas dos cascos. Como são lesões que se iniciam em forma de pápulas, evoluem para vesículas e ocorrem tanto em região de boca quanto em região de casco, próximo a casco, então é um diagnóstico diferencial para a febre aftosa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque embora a lesão final, crostosa, a gente pode ver que essa lesão em si não está lembrando febre aftosa, que já tem crostas. Mas no momento das vesículas, lembra. Então, é um diagnóstico diferencial para a febre aftosa. Normalmente, pessoal, essas lesões, elas ficam restritas à face. Então, focinho, orelhas, boca, lábios, né? Pode chegar às pálpebras, mas lembrando que eventualmente elas podem acometer tanto o aparelho genital quanto região próxima a casco. Se a mãe estiver amamentando um filhote com um cordeirinho, por exemplo, que esteja com ectima, ela pode desenvolver o ectima nos tetinhos. Isso pode eventualmente funcionar aí como porta de entrada para doenças que causam mastite. Ou mesmo se ela tiver lesões no úbere, isso também pode resultar em mastite. Normalmente,
essas lesões elas somem no intervalo de 2 a 3 semanas, a não ser que esse animal esteja apresentando aí uma imunodepressão mais acentuada. Do contrário, pode demorar mais tempo. E ainda, os cordeirinhos, como eu falei para vocês, em filhotes, em animais jovens, a doença é mais significante. Então, em cordeirinhos, pode acontecer deles apresentarem a doença de forma mais grave, e aí esses cordeirinhos eles vão ter anorexia, eles não conseguem se alimentar, isso vai resultar em perda de peso, vai resultar em desidratação e vai resultar em desnutrição. E se ele tiver a lesão em região de casquinho, ele vai claudicar por conta da dor. Então, veja um animal bastante jovem apresentando aí lesão em região de lábio. Aqui a gente tem uma lesão que, na verdade, seria o último estágio. Essa lesão já apresentou crosta, a crosta já destacou e aqui ficou ulcerado por conta do destacamento dessa crosta. Aqui a gente tem lesões crostosas, então, esparramadas aí por região de lábio e focinho. Aqui a gente tem um misto de crostas em regiões onde a crosta já destacou e a gente observa, então, a úlcera, né, deixada pelo destacamento da crosta. E nessa imagem a gente observa uma lesão bem disseminada em região de focinho e boca, em que ocorreu a formação bem intensa de crosta nesses animais. Pessoal, orelha, é possível a gente observar lesões não somente em boca e narina, mas também em orelhas. É bastante frequente nós encontrarmos essas lesões. Região de úbere pode estar acometida e ainda lembrando que pode acontecer aí uma mastite resultante do acometimento desse úbere. Bom, pessoal, o diagnóstico normalmente se dá pela observação dos sinais clínicos, porque como vocês puderam observar, são lesões bem características. São lesões que nos remetem diretamente ao ectima contagioso. Claro que se você pegar num estágio muito inicial, pode ser que confunda com outras doenças, e aí a gente pode enviar para o laboratório, né, a amostra para que seja feito o exame, por exemplo, histopatológico, mas, de modo geral, quando os surtos ocorrem, eles ocorrem frequentemente em regiões endêmicas, que já ocorreram surtos nessas regiões anteriormente ou nessas propriedades. Então, isso já nos guia em relação ao diagnóstico do ectima contagioso. A gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com algumas afecções. Mencionei para vocês que ruminantes, de modo geral, eram acometidos pelo ectima, muito embora ele seja bem mais frequente em pequenos ruminantes, mas pode acontecer em bovinos também. Então, principalmente nos bovinos, a gente precisa diferenciar de uma doença cutânea chamada dermatofilose, causada pelo Dermatófilos congolensis. Para nos ajudar, a dermatofilose ela não tem esse perfil de ocorrer principalmente em lábio, próximo aos cascos, região genital. Então, a localização das lesões nos dão um certo direcionamento. Outras infecções bacterianas que possam cometer a pele do animal e ainda a fotossensibilização, mas como vocês podem ver, a fotossensibilização ela deixa lesões que lembram assim, falando de uma forma muito grosseira, lembram queimaduras, né? Então, também são lesões distintas do que ocorre no ectima contagioso. Pessoal, em relação ao tratamento, não existe um tratamento específico para o parapoxvírus. Então,
o que nós temos que fazer é tratar essas lesões que os animais estão apresentando e qualquer outro sintoma que eles venham apresentar, a gente faz o tratamento paliativo. Por exemplo, se o animal estiver desidratado, nós precisamos corrigir a desidratação desse animal por meio de fluidoterapia, ou mesmo hidratação oral, se for possível. Mas então, o que a gente pode fazer? Em relação às lesões, então a lesão eu trato como qualquer outra ferida. A gente pode utilizar o permanganato de potássio a 3% ou solução de iodo a 10%. Se for possível, a gente adiciona também a glicerina, na proporção de 1:1 com a solução de iodo. O ideal, então, pessoal, é que a gente faça essas lesões que a gente trate essas lesões por pelo menos 2 vezes por dia, no intervalo aí de 7 dias. A solução de iodo, a gente pode aplicar a cada 48 horas. E existe ainda a possibilidade de se utilizar a autoemoterapia nesses animais. Tem trabalhos que mostram que a autoemoterapia acelera aí o processo de recuperação desses animais. Não podemos esquecer, pessoal, em relação à ferida, que é uma ferida. Então, ela pode atrair moscas, ela pode, por conta da atração das moscas, pode acabar culminando no aparecimento de miíses. Então, eu preciso também aplicar repelentes ao redor dessas feridas para evitar, então, a atração de moscas. Quando a gente tem feridas, né, em áreas mais sensíveis, como por exemplo o úbere, a gente aplica uma solução de iodoglicerina na proporção de 1:3, maior concentração de glicerina do que de iodo. Bom, mencionei para vocês a autoemoterapia. O que é a autoemoterapia, pessoal? A autoemoterapia, ela consiste na retirada do sangue venoso e aplica esse sangue por via intramuscular no próprio animal. O que acontece? Quando você aplica o sangue por via intramuscular, você está apresentando o antígeno por um mecanismo diferente. Então, agora você vai estimular o sistema epitelial retículo endotelial. E aí, em muitos animais, a gente consegue observar aí uma boa resposta contra o agente infeccioso depois de realizar a autoemoterapia. E nunca devemos esquecer que o animal que estiver apresentando sintomas, ele precisa ser isolado do restante do rebanho, porque esse animal é uma fonte de infecção. Bom, pessoal, para a profilaxia, existe vacina contra o ectima contagioso, mas a gente não sai vacinando todos os rebanhos por ectima. A gente só vacina quando acontece um surto. A gente só vacina se houver necessidade. Então, não é uma vacina obrigatória. É uma vacina que a gente só utiliza se for realmente necessário. E existe ainda, pessoal, uma forma diferente de vacinação, que é a vacinação autógena. O que é a vacinação autógena? Você está com um surto na propriedade, você vai lá e recolhe crostas de diversos animais do seu rebanho. Essas crostas são enviadas para um laboratório, o laboratório acaba purificando e inativando o vírus e manda de volta para você, para essa propriedade, na forma de vacina. E aí você vacina esses animais, a vacinação ela é cutânea, por escarificação da pele. Então, lembram que eu falei que esse vírus é aí um parente da varíola? Então, a vacinação, ela é similar às primeiras vacinações que foram feitas para varíola. Então, por escarificação de pele mesmo. Se você está numa região que é muito endêmica, ou uma propriedade que é muito endêmica, você pode usar aí por padrão, fazer essa vacina autógena a cada 6 meses para tentar manter esse rebanho sob controle. Pessoal,
E uma coisa a gente tem que levar em consideração. Embora a mortalidade seja baixa em relação a essa doença, os prejuízos econômicos são muito grandes. Similar ao que acontece na febre aftosa. Por quê? A gente não tem embargos internacionais em relação a isso, né? Mas o prejuízo para o produtor é grande, porque imaginem, é uma doença que acomete principalmente os animais jovens. Então, os cordeiros, eles acabam tendo retardo de crescimento num período em que eles tinham que estar com crescimento acentuado. Os animais adultos, eles têm perda de peso. Os cordeiros, além da perda de peso, acabam crescendo de forma muito mais lenta. Muitas vezes, as ovelhas estão com mamites, né, mastites, e isso faz com que ou ela não tenha leite, porque ela não está se alimentando, não está bebendo água e está com dor na região de teto ou úbere, né? Ou ela impede o cordeiro de mamar porque ela está sentindo muita dor. Então, ela também pode impedir o cordeiro de mamar. Consequentemente, por ela impedir o cordeiro de mamar, o leite que ela tiver pode se acumular no úbere e isso levar a mastite. Então, observem que já está virando um ciclo, né? Ou ainda, esses cordeiros virem a óbito por inanição, porque ele não está se alimentando, tá? E ele não tem condições de se alimentar sozinho por conta das lesões que ele tem no lábio. Então, pessoal, a gente tem que ficar bastante atento. Se você for atender e observou que as lesões dos animais têm esse padrão, ou simplesmente suspeitou que pode ser ectima, não tenha dúvidas, calce suas luvas e vá atender esse animal de forma segura. Porque normalmente as pessoas que apresentam ectima são pessoas, é uma doença ocupacional, então são pessoas que têm contato próximo com esses animais doentes. Médico veterinário, tratador, proprietário, são essas pessoas que acabam sendo infectadas. Embora a lesão seja leve, né, nos homens, a gente tem aí erupção cutânea, não chega a ficar nesse estado, mas é uma erupção que causa bastante desconforto. É bom sempre tomar cuidado. E, pessoal, nós não somos os únicos, né? Os bovinos eu já havia mencionado para vocês que podem ser acometidos, mas os cães também, eventualmente, podem ser acometidos pelo ectima contagioso. E já que a gente está falando que pode acometer o homem, observem aqui o tipo de lesão, né? Imaginem uma lesão dessa em polegar, que é um dedo que a gente utiliza muito, tudo vai tocar nessa lesão. Tudo que não tocava antes vai tocar. Observem aqui também, né, as lesões não chegam a estar ulceradas, mas são lesões que causam uma dor bastante acentuada. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!